Hoje nós vamos resolver a questão do Enem 2015, a 136 da prova amarela. Vamos para o enunciado. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Então, o que a gente separou lá de importante no enunciado, né? Primeiro, a função, temperatura em função das horas do dia, e que é uma função do segundo grau, né, galera? Então, parábola, sinalzinho de menos aqui no A, concavidade para baixo. E a outra informação importante que a gente separou, ele falou o quê? Que o número de bactérias é máximo quando a temperatura é máxima. Então, se trata de uma parábola, está falando de máximo, com certeza ele está pedindo o quê? Que você trabalhe com vértice. E qual que era a pergunta dele? Ele quer saber essa temperatura máxima. Então, o que você tinha que perceber? A temperatura está no lugar do y. Então, é um problema de vértice. Então, você vai ter que calcular o quê? Vai ter que calcular o y do vértice. O que é o y do vértice? Então, tem a expressãozinha lá. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4A. Então, primeiro, vamos calcular o delta aqui. Então, primeiro vamos para o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta é igual ao b, 22 ao quadrado, menos 4 vezes o a é menos 1 e o c é menos 85. 22 ao quadrado dá 484. Vamos para o sinal. Menos com menos mais, com menos vai ficar menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 85, 340. Então, o delta, 484 menos 340, o delta é 144. Beleza? Não precisa continuar, por quê? Porque ele só quer o vértice, ele não quer saber as raízes. Então, vamos para o y do vértice agora. Então, y do vértice, menos delta sobre 4a, vai ficar menos 144 dividido por 4a menos 4. Então, menos com menos na divisão também dá mais. 144 dividido por 4 dá exatamente 36. Então, é isso aí. A resposta do problema, então, é 36 graus Celsius. Aí, agora, nós temos que ir lá para aquela tabela. Então, a tabelinha, você vai lá. O intervalo de temperatura 36, ele se encontra nessa faixa, entre 30 e 43. Então, é uma classificação alta, que é a alternativa D. Então, a gente classificou aqui como uma temperatura alta pela tabela, alternativa D. É uma questão bem tranquila. Vamos lá para as competências que a gente precisava ter para resolver essa questão. Então, primeiro, você tinha que saber o quê? Função do segundo grau, máximo e mínimo, trabalhar com vértice. No caso, nós usamos o y do vértice. Segunda coisa que você precisava era ter uma noçãozinha de ler intervalo numérico, que era o que estava lá na tabela, compreender a tabela para associar o intervalo com a temperatura adequada. A gente classificou essa questão como uma questão fácil, tá, galera? Então, é uma questão fácil aí do Enem 2015. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço para todo mundo, bons estudos e até a próxima.